Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Direito Empresarial do Século XXI e hoje a gente vai conversar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Eu imagino que se você se interessou por esse tema é porque você deve ter alguma dificuldade para entender algumas coisas ligadas a esses institutos. E nesse vídeo de hoje eu vou tratar e vou dissecar esse assunto para você. Se você está gostando do conteúdo, se você gostou desse vídeo, você subscreve o canal, dê um like para a gente poder continuar produzindo conteúdo bom, né? Conteúdo de qualidade para você. Então vamos entrar agora no cerne da nossa questão, que é a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, ela surge, a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ela surge no direito inglês a partir de um caso rumoroso, Salomon versus Salomon & Co., que, resumidamente, o objetivo desse vídeo não é tratado histórico, mas, resumidamente, a história de um comerciante que exercia atividade como comerciante individual, hoje, traçando um paralelo, o empresário individual, que resolve constituir uma sociedade para proteger o seu patrimônio dos riscos da ruína da atividade comercial, e ele, ao mesmo tempo que faz a constituição da sociedade, sendo sócio com toda a sua família, com apenas pequenas frações do capital e ele com a maior parte, quase que a totalidade do capital, ele estabelece algumas garantias, fazendo com que no momento que o negócio não dá certo e a vaca começa a ir para o brejo, ele executa essas garantias, tirando então do patrimônio da sociedade, tentando tirar do patrimônio da sociedade os bens que o compõem, portanto frustrando os outros credores. E aí os credores se mobilizam em razão dessa questão e vão a juízo para tentar desconfigurar, né, não permitir que isso aconteça, só que eles acabam saindo vencidos. Salomon leva melhor, de fato, só que essa discussão sobre tudo que ele fez para constituir essa sociedade e instituir essas garantias começou a ser ventilado, começou a ser discutido e acabou que a teoria da desconsideração, embora as bases tenham sido discutidas primeiramente na Inglaterra, ela acabou começando a ser aplicada no direito norte-americano, lá nos Estados Unidos. Então vejam que a ideia do Salomon & Co. nada mais é do que o abuso da personalidade jurídica, ou seja, quando você constitui a pessoa jurídica e começa a utilizar essa pessoa jurídica para uma finalidade que não é aquela que a lei pensou. Porque qual é a ideia de aquisição da personalidade jurídica? Quando você adquire personalidade jurídica e você então pega o seu ato constitutivo e leva ao registro público, e por que eu falei ato constitutivo? Porque a teoria da desconsideração, ela em tese, ela é aplicável a qualquer pessoa jurídica de direito privado. Então, e a gente está falando em ato constitutivo, ele atende a todos os tipos de pessoas jurídicas do direito privado que existem. Então, quando você leva o ato constitutivo da sua pessoa jurídica no órgão competente, veja que eu estou falando órgão competente, porque se você não registra no órgão competente, ela não adquirirá a personalidade jurídica. Então, quando você leva esses atos constitutivos lá na junta comercial e com ela você faz com que essa pessoa jurídica nasça, adquira a personalidade jurídica, qual é o efeito principal disso tudo? O principal efeito decorrente da aquisição da personalidade jurídica é a autonomia patrimonial. E o que é a autonomia patrimonial? A autonomia patrimonial, ela é a cessão, ela é a separação entre o patrimônio da pessoa jurídica que nasce do patrimônio dos sócios que a compõem. Então, se a Simone tem $1 milhão na conta pessoal dela e a outra pessoa jurídica que é sócia, porque uma pessoa jurídica pode ser sócia de outra, tem 3 milhões na conta dela, mas o capital da sociedade que nós constituímos tem 2 milhões, eu botei 1
ela botou outro, o que sobrou de patrimônio imóvel no meu patrimônio, o que sobrou dos outros 2 milhões que sobraram da conta da PJ, não se misturam com o patrimônio dessa nova pessoa jurídica que surgiu. Então, eu vou dar outro exemplo agora com pessoas naturais para você conseguir enxergar, porque geralmente quando a gente bota a pessoa jurídica na jogada, as pessoas às vezes ficam meio nebulosas. Então, imagina que eu desejo constituir uma sociedade com uma amiga. Eu tenho R$1 milhão na minha conta, minha amiga tem R$3 milhões na conta dela. A gente constitui uma sociedade com R$1 milhão de capital social. Eu subscrevi 500 mil, ela subscreveu 500 mil. Então, eu tenho R$1 milhão de patrimônio, eu tiro 500 mil do meu patrimônio, entrego para a sociedade, portanto, eu fico com 5. Ela tinha 3, pega R$1 milhão, bota na sociedade, e ela vai ficar com 2.500. Integralizamos o capital social e essa sociedade nasceu com o registro dos seus atos constitutivos. O que aconteceu agora? Simone agora tem um patrimônio de 500 mil, a amiga da Simone tem um patrimônio de 2 milhões e 500 mil, e a sociedade que nasceu agora tem o seu patrimônio, que corresponde nesse momento também ao seu capital social, de R$1 milhão. Só que esse patrimônio, esse capital social que coincide nesse momento, esses dois conceitos, embora tecnicamente sejam diferentes, essa sociedade passa a ter o seu próprio patrimônio que não se confunde com o meu, que não se confunde com o da minha amiga. E essa é a grande sacada que fez com que os empreendimentos crescessem exponencialmente, porque se a gente tivesse que correr os mesmos riscos que nós corremos com o nosso próprio nome, a gente se covardaria muito de assumir determinadas atividades, de compromissos de certas atividades que têm mais risco. Então, quando você constitui a sociedade, você acaba se predispondo a ousar muito mais do que você faria se você tivesse apenas empreendendo em seu próprio nome. Então vejam, seja qual for a pessoa jurídica que for, e agora eu vou falar das sociedades, porque é o que nos interessa, quando a gente constitui uma sociedade, a gente constitui uma sociedade para exercer uma atividade, seja ela uma atividade econômica pura, seja ela uma atividade econômica organizada e, portanto, empresária. Quando a gente exerce uma atividade empresária, a pessoa jurídica faz isso em seu próprio nome, ela é um empresário, ela é uma espécie de empresário. E ela assume determinados riscos no exercício dessa atividade. Independentemente do tipo societário que essa sociedade vai assumir, a autonomia patrimonial, uma vez adquirida pela aquisição da personalidade jurídica, ela garante aos sócios dessa sociedade, no mínimo, o benefício de ordem, no mínimo, a subsidiariedade, porque benefício de ordem e subsidiariedade é a mesma coisa. No mínimo, ele garante isso ao sócio. Ou seja, ele garante ao sócio dizer assim, não vem em cima do meu patrimônio não, porque a sociedade tem dinheiro. Não vem em cima da minha casa porque tem dinheiro aqui na conta da sociedade. É isso que é o benefício de ordem. É exigir que primeiro sejam discutidos, sejam exauridos o patrimônio da sociedade responsável em relação a terceiros, do que chega no meu patrimônio. Então, a princípio, o sócio ele só é atingido independentemente do regime de responsabilidade do tipo societário. Independentemente disso, ele só pode ser atingido depois de exercido o benefício de ordem, obviamente, se tiver bem para ele exercer. Agora, quando a gente fala de sociedades que têm regime de sociedade de responsabilidade limitada, ou seja, que limita de certa forma a responsabilidade dos sócios, se a gente está falando na aquisição da personalidade jurídica, a gente está falando que se é limitado, acabou a responsabilidade. Se ele cumpriu com todas as suas obrigações, acabou a responsabilidade do sócio. E aí, como é que a gente fica? Aí entra a questão da desconsideração, que ela é um mecanismo jurídico utilizado para afastar a personalidade jurídica e permitir que se atinja o patrimônio do sócio. Então, essa é a grande diferença da desconsideração da personalidade jurídica para a não aquisição da personalidade jurídica. Quando eu não tenho personalidade jurídica,
eu já não preciso do benefício de ordem, ainda que ele existe, e se tiver limitação de responsabilidade, isso não vai acontecer porque não adquiriu personalidade jurídica. Para que uma sociedade adquira personalidade jurídica e para que os efeitos da limitação da responsabilidade se produzam, é preciso que ela esteja na linha, é preciso que ela esteja devidamente constituída, é preciso que ela esteja devidamente registrada. Quando eu deixo de registrar, quando eu simplesmente não obedeço o regramento adequado, sequer adquiro personalidade jurídica. E não adquirindo, eu pergunto para você, eu vou desconsiderar o quê? Se ele não tem. Porque para desconsiderar a personalidade jurídica, eu preciso ter personalidade jurídica. Então, voltando ao que eu estava falando, a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu tenho uma sociedade. Eu tenho uma sociedade que tem um regime de responsabilidade que limita a responsabilidade dos sócios. Eu tenho personalidade jurídica adquirida. Posso desconsiderar a personalidade jurídica dessa pessoa jurídica? Depende. Depende das circunstâncias do caso concreto. A gente tem no ordenamento jurídico a teoria clássica do direito da desconsideração, que é a teoria que encabeça o artigo 50 do Código Civil, que é a regra geral do ordenamento de desconsideração da personalidade jurídica. E essa teoria, que foi encampada no artigo 50, ela é baseada no abuso da personalidade jurídica. Então, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que está estampada no artigo 50 do Código Civil, é a teoria clássica, é a teoria que veio para o direito brasileiro e foi trazido pelo professor Rubens Requião e que foi sendo construída de forma jurisprudencial. A gente não tinha até 2002, até o advento do Código Civil, no nosso ordenamento jurídico, um dispositivo que regulasse a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior no nosso ordenamento jurídico. Por incrível que pareça, a aplicação da teoria menor, ela veio primeiro do que a aplicação da teoria maior, lege diferenda, ou seja, mediante lei. A gente já aplicava há muito tempo a desconsideração com base jurisprudencial, com base doutrinária, mas a gente não aplicava esse instituto com base legal. Então, ele entra no nosso ordenamento jurídico, a teoria clássica, pelo artigo 50, o que foi um grande erro do nosso legislativo, porque colocaram o carro na frente dos bois, e isso tem um efeito deletério, porque a gente acaba tendo uma interpretação muito equivocada dos institutos pelo nosso judiciário. Não é à toa que veio a Lei da Liberdade Econômica para dar uma freada no judiciário, que vem fazendo da desconsideração um instrumento de justiça social, o que não é a finalidade do instituto. Então, o que é desconsideração, e eu quero tratar nessa aula da teoria clássica, o que a teoria clássica ela vai dizer em linhas gerais? Olha, você pode constituir a sua sociedade, você pode ter o regime, a aquisição da personalidade jurídica, e você pode exercer sua atividade, desde que você não abuse do direito e dos efeitos da personificação. Porque a desconsideração nada mais é que uma contenção ao abuso da aquisição da personalidade jurídica. Essa que é a grande questão envolvendo a desconsideração. E o que a desconsideração faz? Uma vez analisando as questões práticas para a desconsideração da personalidade jurídica, o que a gente faz a partir disso? A partir do provimento judicial que afasta, que desconsidera a aquisição da personalidade jurídica, a decisão judicial vai afastar, para aquele caso concreto, de forma pontual e episódica, os efeitos da personificação. Ou seja, ela vai tirar, por isso que ela chama em inglês a retirada do véu protetivo, então ela vai tirar a separação patrimonial que separa a Simone, a amiga dela, da sociedade que foi criada, e vai poder se voltar para os 500 mil que a Simone tem, para os 2 milhões e 500 mil que a amiga dela tem. É isso que a desconsideração, esse é o efeito que é produzido pela desconsideração. Eu afasto a autonomia patrimonial e posso olhar e atingir o patrimônio dos sócios. Só que
ela é proferida dentro de um processo judicial. Hoje a gente tem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lá no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, que vai instrumentalizar essa possibilidade, né? Processualizar e adequar um procedimento a essa realidade. E ela vai permitir, então, que naquele caso concreto, eu olhe para aquela pessoa jurídica como se a autonomia patrimonial não existisse. O detalhe que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: no caso concreto, onde a decisão foi proferida, é como se a sociedade não tivesse personalidade jurídica, mas para todo o resto do mundo, ela continua tendo personalidade jurídica. Eu não estou despersonificando, eu estou desconsiderando a personalidade jurídica. E quais são os dois fundamentos normativos principais para o afastamento da personalidade jurídica? Na nossa lei, a gente tem um maior, que a gente chama abuso da personalidade jurídica, que é caracterizado por outros dois. Ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. As duas coisas caracterizam o abuso da personalidade jurídica. O que é a confusão patrimonial? A confusão patrimonial é quando as relações financeiras e patrimoniais dos sócios e da sociedade começam a se misturar. Um começa a pagar a conta do outro, ele usa o cartão de crédito da sociedade para fins pessoais, ele compra carro, o nome da sociedade, mas quem anda com o carro é ele. Essas questões muito confusas entre os universos patrimoniais, isso caracteriza o abuso em relação à confusão patrimonial. Quando a gente fala de desvio de finalidade, eu começo a usar a personificação para fins que não são aqueles colimados pela lei. Eu começo a fazer coisas que não são pensadas para a sociedade. Então, em qualquer um dos dois casos, eu vou poder pedir ao juízo um provimento para que ele afaste, no caso concreto, os efeitos. Agora vejam que eu comecei pelo último tópico, porque o efeito, aliás, o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, ele é o último requisito que você precisa preencher para ter a desconsideração da personalidade jurídica. Existem 3 outros requisitos apontados pela doutrina que não estão expressamente descritos no artigo 50 do Código Civil. O que a gente tem que precede a análise do provimento? Ou seja, para eu chegar à conclusão assim, pode desconsiderar e afastar, antes de eu chegar na confusão patrimonial, eu tenho que olhar 3 requisitos. O primeiro requisito, inafastável, é ter personalidade jurídica. Poxa, mas isso é óbvio. É óbvio, mas as pessoas confundem. Para eu poder desconsiderar a personalidade jurídica, eu preciso ter personalidade jurídica. Eu preciso ter os efeitos dela. Então, eu preciso ter autonomia patrimonial. Então, esse é o primeiro requisito inafastável. O segundo requisito que eu preciso ter é ter interesse. Aí alguém vai dizer assim, poxa, professora, mas se tem desconsideração, se tem personalidade, eu tenho, então, também interesse. Não, nem sempre. Pelo menos não numa lógica racional. Existem sociedades, tipos societários disponíveis no nosso ordenamento que têm graus de exposição dos sócios diferentes. Eu tenho sociedades como a sociedade limitada, a sociedade anônima, que protegem o patrimônio dos sócios em caso o capital esteja totalmente integralizado. E tem tipos societários que, ainda que se integralize todo o capital, você pode ser chamado a ser responsabilizado, como acontece, por exemplo, na sociedade do tipo simples, como acontece, por exemplo, na sociedade em nome coletivo. Então, nessas sociedades, mesmo que ela tenha personalidade jurídica, exaurido o patrimônio dos sócios, ou seja, exaurido o patrimônio da sociedade, exaurido o patrimônio da sociedade, eu posso me direcionar ao patrimônio dos sócios porque o regime societário me permite. Agora eu pergunto para você, eu preciso de um provimento judicial para afastar a personalidade para poder atingir o sócio? Não, o próprio regime já me autoriza, então eu não tenho interesse jurídico de pedir. Então vejam, primeiro eu preciso ter personalidade e depois eu preciso ter o interesse. Onde que está presente o interesse? Nos tipos societários que protegem os sócios da responsabilidade. Os tipos societários que não protegem os sócios da responsabilidade,
você não tem interesse em pedir a desconsideração. Não há necessidade de pedir a desconsideração. E o terceiro requisito que você precisa é você ter o exaurimento do patrimônio da sociedade, ou seja, um inadimplemento caracterizado pela insuficiência patrimonial da sociedade. Então, tem gente que vai entender que esse pressuposto não é necessário em todos os casos, porque quando você abusa da personalidade, desvia ela de finalidade, o sócio já poderia ser atingido de qualquer maneira. Eu entendo que não, tá? Mas isso é uma posição minha. Então, eu preciso ter o exaurimento do patrimônio da sociedade para aí sim poder atingir o patrimônio dos sócios. E aí sim eu chego no último pressuposto, que é esse que a gente está falando, de estar realmente presente o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por uma coisa ou outra. A Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, que vai instituir e regulamentar, redesenhar o artigo 50, ele não vai mudar a essência do artigo 50. O artigo 50, ele foi introduzido nele uma série de parágrafos com a finalidade de dar a esse regime jurídico algumas regras interpretativas para direcionar o Poder Judiciário de forma mais adequada nos aspectos dogmáticos e doutrinários para que eles apliquem. Tanto é assim que lá no Código de Processo Civil, também numa tentativa de dar uma segurada nas decisões judiciais, se colocou que as questões de direito material que são utilizadas como pressuposto para o deferimento do provimento, eles precisam necessariamente estar presentes no direito material. Não estão dentro do Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil não regula ou não deveria regular nada de direito material. Então, as regras de direito material vão para o lugar onde elas têm que ir, e indo para o lugar para onde ela tem que ir, o artigo 50 foi redesenhado. Então, eles vão explicar algumas coisas, vão dizer, olha, ter um grupo econômico não significa que há desconsideração, vou desenhar para você o que é confusão patrimonial. Então, o dispositivo nada mais é do que isso, nada mais faz do que isso. E é isso que vocês precisam ter em mente. Lembrem-se, na advocacia, quando você quer pedir a desconsideração, você pode fazer isso desde o início do processo, ou você pode fazer isso incidentalmente. O incidente, ele vai acontecer no curso do processo, então ele vai garantir aos sócios o exercício do contraditório, para que eles não sejam surpreendidos, ele vai alterar o âmbito subjetivo da demanda, para trazê-los para dentro do processo, para que eles passem pelo contraditório nesse processo. E se ela, desde o início, se você já pede a desconsideração logo na petição inicial, você já estabelece esse contraditório, porque os sócios farão parte do polo passivo durante toda a demanda, então não tem que se falar em incidente. Mas lembre-se, a decisão que desconsidera apenas para aquele caso concreto, e só cabe desconsideração para as hipóteses em que a sociedade tem a personalidade jurídica. E tem mais uma coisa que eu queria dizer. Não confundam desconsideração da personalidade jurídica com hipótese de responsabilização direta dos sócios e dos administradores. Quando eu tenho um dispositivo que coloca o sócio como diretamente responsável, é aquela regra que vai fazer com que o patrimônio do sócio seja atingido e não o abuso da personalidade jurídica. Tá bom? Então, aí você não precisa pedir a desconsideração, você desde o princípio do processo, com fundamento nesse dispositivo, já pede para que o sócio seja responsabilizado e ele responda com o seu próprio patrimônio, porque nós, quando somos responsáveis por alguma coisa, respondemos com todo o nosso patrimônio por força do artigo 291 do Código Civil. Sempre foi assim e sempre será. Espero que você tenha gostado desse papo. Eu só falei sobre a desconsideração pela teoria maior. Se você gostou, dá um joia, tá? Se você gostou, subscreve o canal para a gente continuar oferecendo para você conteúdo de qualidade. Até a próxima. Tchau!